Aaron esteve no jornal em várias ocasiões falando sobre como agora que o dom de línguas foi restaurado para a igreja, ninguém vai ter que ir à escola de idiomas para aprender línguas estrangeiras. E seremos capazes de enviar missionários em todo o mundo sem que eles tenham que passar anos treinando e aprendendo uma língua estrangeira para serem eficazes. E o nascente movimento pentecostal realmente enviou missionários para campos estrangeiros, confiando que eles seriam capazes de simplesmente aparecer, receber o dom de línguas e se comunicar com os nacionais desses países estrangeiros. Então eles foram para a China, Índia e outros lugares, pensando que estavam falando naquelas línguas enquanto anunciavam o Evangelho, apenas para descobrir que ninguém na plateia era capaz de entendê-los. E, claro, todos voltaram totalmente desapontados e desanimados quando perceberam que o que estavam fazendo em termos de sua glossolalia moderna não se comunicava em termos de língua estrangeira com as pessoas que estavam tentando alcançar. E assim, consequentemente, o movimento pentecostal teve que mudar sua compreensão das Escrituras para se adequar à sua experiência, em vez de reconhecer que sua experiência não se encaixava no ensino claro das Escrituras. Ok, então, no início do movimento pentecostal, havia algumas pessoas que estavam tão animadas não apenas com esse incrível ressurgimento do dom de línguas, mas também com o momento dele. Porque você tem que perceber que o derramamento literalmente começou no primeiro dia do século XX. Então, imagine o quão profundo isso teria parecido. Você sabe, muitas pessoas já estavam falando sobre o fato de que tinha sido, você sabe, como 6.000 anos de acordo com a linha do tempo bíblica desde a criação. E o sétimo milênio, acreditavam, seria o reinado milenar de Cristo, porque corresponderia aos dias da criação. Dias de trabalho e depois descanso no sétimo, o que significava que a volta de Cristo era iminente e as pessoas já estavam falando sobre essas coisas. E então, em 1º de janeiro de 1901, as pessoas começam a falar em línguas. Quero dizer, poderia ser difícil para nós nos relacionarmos, mas se você estivesse por perto para experimentar algo como Y2K, provavelmente poderia imaginar como era isso. E então muitas pessoas provavelmente pensaram, bem, talvez o retorno de Cristo esteja tão próximo. Nós realmente não temos tempo para passar anos na escola de idiomas, talvez essa seja a razão pela qual o dom de línguas está sendo derramado assim. Talvez precisemos apenas ir a todo o mundo como Jesus ordenou e confiar no Espírito Santo para nos dar as línguas, e você sabe que é super fácil sentar em nossas poltronas 100 anos depois e rir disso. Mas eu vou te dizer o que essas eram: pessoas que acreditavam e confiavam em Deus e tinham um coração para os perdidos que os obrigava a ir e arriscar. E aprenderam algumas lições difíceis, e aprenderam da maneira mais difícil, mas pelo menos tentaram. O que esses críticos fizeram por Deus? Saiba, o que é interessante é que os primeiros missionários pentecostais obviamente cometeram alguns erros, mas eles aprenderam com esses erros, eles se ajustaram rapidamente, eles treinaram seus missionários corretamente e os enviaram em números recordes. E hoje eles realmente falam as línguas do mundo inteiro, e hoje há mais missionários pentecostais carismáticos no mundo do que todas as denominações cessacionistas combinadas. E você sabe o que, já que estamos falando de velhas histórias embaraçosas, vamos lá, fale sobre missões cessacionistas por 1 minuto. Você sabe, se eu fosse um cessacionista, eu não estaria trazendo missões de forma alguma, porque desde a Reforma no início de 1500 até o final do século XVIII, com um punhado de exceções, dentro dos círculos calvinistas cessacionistas, quase não houve missões de qualquer tipo. Agora, como é isso para um descalabro? Um fracasso de 300 anos.